Nem toda a parábola de Jesus foi contada para ser fácil de entender. Em Mateus 13:13, Jesus disse: "Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem." Isso mostra que parábolas não são histórias bonitinhas, são verdades profundas, reveladas apenas aos que têm ouvidos espirituais. E hoje você vai aprender 4 passos simples e profundos para estudar qualquer parábola de Jesus com clareza, fidelidade bíblica e aplicação prática. Se você quer crescer na palavra, não ser mais enganado por interpretações rasas dessas parábolas, fica comigo até o fim, já se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo, porque estudar a Bíblia com profundidade transforma totalmente a nossa vida. O primeiro passo para estudar qualquer parábola de Jesus com profundidade é simples, mas é essencial. Leia a parábola com atenção e entenda o contexto em que essa parábola foi dita. Nenhuma parábola foi contada por acaso. Cada uma tem um motivo, um público-alvo e uma situação específica que motivou que essa parábola existisse. Muita gente lê as parábolas isoladamente como se fossem pequenos contos espirituais, mas Jesus nunca contou parábola fora de um contexto. Ele falava com um propósito claro, em resposta a situações reais, perguntas, confrontos, discussões e até provocações dos fariseus. Um bom exemplo é a parábola do bom samaritano em Lucas 10, 25, 37. Ela foi contada depois que o intérprete da lei perguntou: "Quem é o meu próximo?" Se você lê só a parábola, parece só uma lição sobre bondade. Mas ao entender o contexto, você vê que Jesus está expondo o legalismo frio daquele homem e revelando que o verdadeiro amor não tem fronteiras religiosas ou sociais. Outro exemplo é a parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Ela faz parte de uma sequência de 3 parábolas que Jesus contou depois que os fariseus o criticaram por receber pecadores. Sem esse contexto, você pode pensar que é apenas uma história bonita de perdão, mas na verdade é uma repreensão direta à hipocrisia dos religiosos, representados pelo irmão mais velho. Por isso, nunca leia apenas o trecho da parábola. Leia o capítulo inteiro. Veja o que acontece antes, quem está ouvindo e qual era o problema que Jesus estava enfrentando e resolvendo com a parábola. Em Mateus 13, 10 e 11, diz assim, ó: "Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas?" Ao que respondeu: "Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido." Ou seja, o conteúdo revela quem tem ouvidos para ouvir e quem não tem. Estudar o contexto vai te impedir de cair em interpretações erradas, vai te livrar de aplicar um texto de forma mística, emocional e até herética. E mais, vai te ajudar a entender a intenção real de Jesus, não o que você gostaria que ele tivesse dito. A palavra de Deus não foi dada para ser usada fora de contexto. Ela foi revelada com ordem, sentido e propósito. Por isso, o primeiro passo é sempre: leia com atenção, estuda o momento e só então tenta compreender aquilo que está escrito. Comenta aqui embaixo, leia a Bíblia no contexto, porque a Bíblia é o único caminho para entender a vontade de Deus e ela é um livro por inteiro. Passo 2. Identifique os personagens e o ponto central. O segundo passo para estudar uma parábola de Jesus com profundidade é: identifique os personagens e descubra o ponto central dessa mensagem. As parábolas usam figuras e elementos do cotidiano para comunicar verdades espirituais profundas. Cada personagem tem uma função, representa um tipo de pessoa ou atitude diante de Deus e ajuda a revelar o ensino principal. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, nós temos 3 personagens principais: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Muita gente foca só no filho pródigo, o pecador que aceita de volta. Mas o verdadeiro centro da parábola é o coração do pai, que representa o Pai Celestial, cheio de misericórdia. O filho mais novo representa o pecador arrependido e o mais velho, os religiosos que se acham justos, mas não entendem nada da graça. A pergunta que você tem que fazer ao ler uma parábola é: quem é quem aqui? E principalmente,
o que essa parábola realmente está dizendo. Jesus não contava história com múltiplos ensinamentos paralelos. Ele sempre tinha um ponto principal. Não tenta dar um significado místico a cada detalhe. Foca no essencial. Na parábola do semeador, em Mateus 13, os personagens não são pessoas, mas elementos simbólicos. O semeador, as sementes e os tipos de solo. E o ponto central ali é a resposta dos corações humanos à palavra de Deus. O solo é você. E a pergunta é: como você recebe a palavra de Deus? Identificar os personagens e entender o ponto principal protege você de criar doutrinas equivocadas com base em partes menores do texto. Como em 2 Pedro 1,20, nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Quando você entende quem está sendo representado e qual é a ideia central, você honra a intenção de Cristo e se aproxima da verdade revelada. Isso é interpretar com fidelidade. Comenta aqui embaixo quem e o que, porque entender quem são os personagens e o que está sendo ensinado muda tudo. Passo 3. Compare com outros ensinamentos de Jesus. O terceiro passo para estudar uma parábola de Jesus com profundidade, compare com outros ensinamentos de Jesus. Ensinamentos sobre o mesmo tema. Isso é fundamental porque Jesus não ensinava em contradição. Toda parábola está alinhada com o restante da doutrina de Cristo. E é justamente essa comparação que vai proteger você de interpretações erradas ou isoladas. Parábolas não devem ser interpretadas sozinhas, elas precisam ser lidas à luz do ensino completo de Jesus e da revelação das Escrituras. Isso como um todo. Isso é o que chamamos de interpretação bíblica com base na própria Bíblia. Em 1 Coríntios 2,13, Paulo diz: disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, nós usamos a própria Escritura como chave para interpretar a Escritura. Por exemplo, a parábola do semeador em Mateus 13 fala sobre diferentes solos, onde a semente da palavra cai. Se você quiser entender bem essa parábola, compare com o ensino de Jesus em João 15, onde ele fala sobre dar fruto, permanecer nele e obedecer sua palavra. Você vai ver que a mensagem é a mesma. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve, guarda e frutifica. Outro exemplo é a parábola das 10 virgens. Em Mateus 25, ele fala sobre vigilância e preparação para a vinda do noivo. Agora leia Lucas 12, 35, 40, onde Jesus ensina sobre estarmos prontos, com lâmpadas acesas, esperando o Senhor. A mensagem é idêntica. A volta de Cristo exige prontidão espiritual. Quando você compara a parábola com outros ensinos de Jesus, você vê a coerência e a profundidade da verdade. Isso te impede de forçar interpretações subjetivas e garante que você está sendo fiel ao ensino original. Em João 14, 26, Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo o que ele ensinou. Isso inclui conectar os pontos, o ensino reforça o outro. Uma parábola ecoa os princípios eternos da fé. A Bíblia atesta a Bíblia. Essa é uma das grandes riquezas da interpretação bíblica. Nós não dependemos de emoções ou experiências místicas para interpretar a palavra. Nós comparamos a Escritura com a Escritura, porque sabemos que a palavra de Deus é perfeita e suficiente. Então nunca leia uma parábola como uma mensagem solta. Compare, estude, relacione. A coerência das Escrituras vai te mostrar com clareza o que Jesus realmente quis ensinar. Então comenta aqui embaixo: a Bíblia atesta a Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia, e essa é uma regra de ouro da hermenêutica, da interpretação bíblica. Passo 4. Aplique o significado espiritual na sua vida. O quarto passo para estudar uma parábola de Jesus de uma forma profunda e completa é fundamental. Aplique o significado espiritual na sua vida. Não basta entender o contexto, os personagens e até comparar com outros textos. A verdadeira interpretação bíblica, ela sempre exige uma resposta do coração. Jesus nunca contou parábolas só para informar. Ele não é o Jornal Nacional. Ele contou para transformar. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus encerra o Sermão do Monte com uma parábola: o homem prudente e o insensato. O prudente
ouve a palavra e pratica. O insensato ouve e ignora. Ambos escutam, mas só um obedeceu. A diferença? O fundamento. Estudar parábolas é uma questão de fé obediente. Quando você entende o ensino de Cristo e aplica a sua vida, você está construindo sobre a rocha. Mas se você só consome o conteúdo e segue vivendo igual, não passou de areia. Pergunte a si mesmo após cada parábola: o que essa verdade revela sobre o meu coração? O que eu preciso mudar diante disso? Como essa parábola me chama ao arrependimento? A fé ou a ação? Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, não basta estudar com precisão, é preciso viver com convicção. A aplicação espiritual mostra que você não está só estudando por curiosidade, mas por temor e amor ao Senhor. Cada parábola de Jesus confronta nosso orgulho, denuncia nosso pecado, exalta a graça e nos chama à obediência. Esse é o fruto de uma interpretação saudável. Lembre-se, a Bíblia não foi escrita para ser admirada, mas para ser obedecida. A boa teologia sempre desce do intelecto para os pés e transforma o nosso caminhar. Comenta aqui embaixo: a Bíblia fala, pois só ela é a nossa regra de fé e prática. As parábolas de Jesus não foram contadas para entreter ou ilustrar apenas, mas para revelar verdades eternas. Em Mateus 13:9, ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, não é só sobre entender com a mente, é sobre obedecer com o coração. Se você seguir esses 4 passos, vai estudar as parábolas com profundidade, fidelidade bíblica e aplicação prática. A palavra de Deus não volta vazia, mas transforma quem a recebe com fé. Se esse vídeo te ajudou, curte aí esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Lógico, ativando o sininho para não perder os próximos vídeos, os próximos estudos aqui no Nascido de Novo. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe muito sua vida. Até a próxima.